Boa noite a todos. Que Jesus sempre nos envolva, a todos nós, nessas vibrações de carinho e de desejo sincero de algo levarmos em nossos corações de tudo isso que estudamos, que lemos e que numa casa espírita tão querida como essa nos oferece nessa presente reencarnação. Como a companheira Deusa falou, é um tema que iremos tratar com muito cuidado sempre com muita delicadeza, porque estamos falando de um assunto de muita dor, que causa um impacto na vida de muitas outras pessoas sempre. E com respeito, porque lembramos sempre de Paulo de Tarso, quando diz, aquele que está em pé, olha e não caia. Porque cair é muito fácil, gente. Né? Então, é o respeito daquele que não se conhece ainda. Eu falo por mim. Às vezes a gente não se conhece profundamente e a gente tem que respeitar o companheiro em todas essas situações que nós aqui iremos abordar hoje. Falar de suicídio, primeiramente, nós sabemos que é um ato pelo qual o indivíduo, voluntariamente, ele encurta a sua própria vida. Isso é uma definição que nós chamamos uma definição geral. Nós sabemos que no Brasil houve um aumento de 12% do caso de suicídio. 12%. São 10 mil casos ano. E principalmente entre jovens. Isso é um problema de saúde pública. Nós temos que começar a tratar algumas coisas como saúde pública. Sem medo, sem preconceito, vencendo mitos. Isso é saúde. O que está acontecendo? Isso acontece em diversas classes sociais, pelos mais diferentes motivos. Depressão, problemas de relacionamento, problemas com filhos, solidão, problema financeiro, desemprego, enfim, a desesperança, a descrença. Então, as variáveis são várias, como é variável mesmo, são várias. A gente pode perceber o que está acontecendo e começar a nos questionar. Então, nós buscamos, primeiramente, nós vamos lembrar do seguinte, que o suicídio não acontece de uma hora para outra, não é alguma coisa assim que aconteceu. Ele vem dando, o suicídio ele vem dando falas, ele vem apresentando comportamentos. E nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir o que o outro está falando. Porque às vezes a gente começa a subestimar a aflição do outro. E sai dizendo coisa que a gente não sabe. Dizendo assim, isso aí é falta de namorado. Isso aí é falta de que fazer, de lavar uma roupa, isso é falta de trabalho, isso é falta de acordar cedo. Subestimando a dor alheia. Esquecendo que se isso aconteceu e podia ser evitado, onde é que nós estávamos nesse momento? Porque olha só, alguém pode falar assim, mas o que eu tenho com isso? Tenho sim. Suicida, ele afeta uma vida em volta dele de inúmeras pessoas que são envolvidas por aquele ato. E nós nos questionamos sim, nós estamos aqui em grupo. Quando um cai, quando um, de alguma maneira, se perde, todos nós caímos juntos. Onde foi que eu estava que eu não reparei o sofrimento do meu companheiro? Que eu subestimei aquilo ali? Será que não é momento da gente aprender a lembrar o que realmente importa, que é conversarmos mais, olho no olho, feedback, sair um pouco dessas redes aí e conversar com o outro. E conversar aprendendo a ouvir mais, sem tentar adivinhar o que o outro vai falar, sem tentar ensinar o outro como mestre. Ouvir quieto e com amor. Falar com respeito com o outro pela dor que o outro passa.
e não subestimando. É quando a gente fala assim, vamos falar com um pouco mais, né, de respeito com o outro. Porque quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente estimula o outro a fazer o quê? A buscar ajuda. Todos nós precisamos aprender a buscar ajuda, mas nem todos sabem. Pelo índice do suicídio, nós sabemos que o maior número ocorre nos homens de suicídios. As mulheres possuem estatisticamente o maior índice de tentativas, mas os homens de óbito. Por quê? Comecei a pesquisar por quê, né? Interessante. E o homem, em que situação geralmente que se encontra o suicida? Pela solidão. São os viúvos, divorciados, passaram com uma doença. O homem, ele tem uma questão do gênero, né? Que a sociedade, de uma certa maneira, colocou, e se foi colocando que o homem, que gênero é esse que fica representado, de personalidade? É o camarada que é forte, que não chora, né? É aquele que está acostumado a sofrer mesmo, calado, o homem que é homem. E nessa atitude de confrontação de gênero, que ele fala que o homem, ele acaba de determinada idade de maturidade dele, tendo que reforçar isso, ele não busca ajuda. Ele acha que ele sozinho vai dar conta. Já a mulher, ela tem uma rede social maior, ela tem laços mais fortalecidos. Ela sai para conversar com uma outra amiga, ela chora mesmo, ela fala pra caramba, ela bota para fora, ela fala do filho, ela fala do marido, ela vai falando. E nisso ela vai buscando também ajuda, porque alguém já fala, alguém já conversa. Fulano, vai buscar um grupo, né? Vai buscar uma ajuda, vai procurar um médico. A mulher também não tem muita essa vergonha, ela busca mais socorro. O homem, se você falar, vai buscar uma terapia, vai buscar, às vezes é preciso remédio, é preciso falar com o psiquiatra. Às vezes nós não damos conta daquilo sozinhos, às vezes é um processo químico. Às vezes a gente vive um processo químico de questões hormonais dentro do corpo, que não adianta ter força não, isso é igual óculos, se eu não botar óculos eu não leio. Não adianta, não é vontade não tem vontade que faça eu ler isso aqui sem óculos mais. Então a gente vai aprendendo a conviver com o próprio organismo que necessita de ajuda. E às vezes é uma fase que o organismo está precisando. Então, a questão do socorro, né, é muito importante a gente estimular que o outro busque o socorro, e não é numa frente só. Então a gente fala para o outro, olha, vai buscar uma terapia, vai buscar um psiquiatra, vai ver se está precisando, vai fazer um exame para ver se está precisando de uma ajuda na área química, de uma medicação, vai no centro espírita, né? Vamos vir aqui também, vamos orar, vamos buscar essa força. O grupo é mais forte, a gente sempre fala, juntos nós somos mais fortes. Por isso nós estamos aqui em grupo. Por isso nós oramos em grupo, é a força do feixe. Nós sozinhos não suportamos a tempestade. Nós precisamos do companheiro para segurar a nossa mão. Não é que ele vai segurar a gente, mas é para segurar a nossa mão e dizer, eu estou contigo. Vamos embora nessa viagem. É muito importante. Você sentir a mão do companheiro do teu lado te apoiando. Nós também vamos lembrar que nós precisamos saber usar, hoje em dia, cada vez mais, positivamente, toda a tecnologia que nos foi colocada à disposição. E a gente questiona, a gente está sabendo utilizar essa tecnologia? Então nós temos aí, né, a televisão, o rádio, o jornal, revista, a internet, que hoje é a segunda mídia mais utilizada, a primeira ainda continua como a televisão, e nós precisamos ocupar esses espaços de uma forma positiva. Precisamos aprender a ocupar esse espaço. Por isso que a gente tem que ocupar. A gente lembra do espírita, principalmente, ele tem que ocupar espaço, sim. Porque nós temos uma repercussão aí, né, principalmente entre os jovens. Jovens, quando a gente fala, não é só da idade, né, as próprias mentes mais juvenis, que se deixam envolver por uma série, né, de conteúdos mal direcionados. E que nós sabemos da repercussão negativa que está causando nos nossos jovens, nas nossas crianças.
Nós sabemos de séries de televisão muito mal orientadas, como nós sabemos, né, de fóruns virtuais que estão ensinando o quê? Técnicas de suicídio. Assim como jogos. Quem não foi que não ouviu o jogo da baleia azul, onde o último passo é a criatura se suicidar. Então, antigamente a gente achava que o filho estava no quarto, ele estava num lugar seguro. Gente, quarto não é mais lugar seguro. Alguém que está trancado no quarto muito tempo, diante de um computador, se é menor de idade, o responsável pelo menor tem obrigação de tomar conta que aquilo ali é um mundo. Nós não deixamos nossos filhos soltos na rua em qualquer horário, não é? A gente se preocupa onde é que você estava, que hora você volta, com quem que você estava. Olha, se eles mentem, tem outra história. Mas pelo menos a gente procura saber. A internet é da mesma maneira sair no mundo. Que aquilo ali é um acesso para tudo que se busca. O que se está buscando? Então a gente tem que ser realmente se responsabilizar junto com os filhos. Que tipos de buscas estão sendo feitas ali? O que a gente está buscando ali? Tem conteúdos excelentes. Então, nós estamos aqui alertando que é uma mídia, como toda outra, que precisa ter o cuidado do responsável, sim. E da mesma maneira que os espíritas precisamos ocupar toda essa possibilidade de comunicação que nos for oferecida de forma, né, a gente fala, positivamente. Lembrar também, né, que às vezes a gente fala muito do adolescente, que a gente fala assim, se é coisa da aborrecência. Nem tudo é aborrecência, não. Muitas vezes o jovem está lidando com uma dor, com uma situação que ele não sabe. Ele não sabe lidar com aquele problema. Ele tem medo de falar. Ele tem vergonha de contar, de enfrentar a dúvida que ele está vivendo. Se em casa ele não tem espaço afetivo para fazer essa busca e essa troca, onde é que ele vai fazer isso? A gente tem que pensar nisso, cada vez mais, porque há algum tempo atrás, nós reclamávamos, né, os pais da gente reclamavam que a gente já comia com a televisão ligada às vezes, não era assim? Hoje as pessoas não se olham mais, está cada um no seu prato, que nem dá atenção mais à sua própria comida. Está lá com o seu aparelhinho. As pessoas se desconectaram para se conectar no mundo, mas se desconectaram do olhar do filho, do companheiro, da companheira. A gente vai ter que começar a criar regras mesmo dentro de casa para ser utilizado, porque senão a convivência vai terminar. E é na convivência que a gente percebe o que o outro está falando calado. Que ele fala muito mais calado que falando. Que a gente olha para o outro e fala assim, lá não está bem. Está acontecendo alguma coisa. A gente conhece filho. Filho, a gente vai chegando ali, a gente vai, olha assim, o marido. A gente quando está antenado no outro, antenado, conectado no coração do outro, a gente percebe toda e qualquer o quê? Diferença que ele venha trazendo ali na sua vibração. A gente capta. A gente é igual aquela antenão assim que fica assim, ó, tem alguma coisa aqui no meu radar que está passando, está diferente. Então nós, né, cria-se lá um dia, né, hoje temos os meses, cada mês escolhe-se uma cor e se faz uma campanha. Então o mês de setembro, dia 10, é o mês que se escolhe de prevenção contra o suicídio. É o mês, né, amarelo, setembro amarelo, vem de amarelo. Setembro amarelo. Amarelo por quê? Porque é uma cor da vida, da alegria. É para falar para o outro, olha, é a alegria mesmo que eu estou querendo te levar. Estou querendo falar de vida, como o Leon Denis falava das flores, né, das sempre vivas, amarela. É a cor da luz. Então a gente tem que falar para o outro da alegria. Então nesse mês, quando é o mês de setembro, que é o mês da prevenção, é o mês que vai ocorrer a campanha maior. As escolas têm que conversar mais, os postos de saúde, e começar a tratar tudo, começar a fazer as perguntas certas, sem preconceitos, vencendo aquelas coisas. Se falar em suicídio, fulano vai suicidar. A gente vai terminar com esses mitos, isso é coisa, fator de ignorância, né?
A gente tem que começar a enfrentar nossos problemas. Nós estamos passando pelo problema, vamos enfrentar o problema. Como é que a gente vai ter que abordar isso dentro de casa? Tem que conversar com os filhos sobre tudo. A gente não sabe que tipo de dor é aquele. Meu filho está passando por problemas aí, por uma situação. Sabe que eu te posso ser útil? Vamos conversar, procura alguém da nossa... Se você não confia em mim, às vezes o filho não quer conversar com a mãe, com o pai, vai conversar com a sua tia, vai conversar com a sua prima, né? Você quer um profissional, você está precisando de uma ajuda maior. Então a gente oferecer ao outro um espaço para que ele vá se aproximando. E eu, na minha pesquisa, eu estava me lembrando, não comecei a lembrar de setembro, do amarelo, me veio na mente uma música, né? A letra eu vou fazer vocês lembrarem. Chama-se Sol de Primavera, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, quando ele fala: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Realmente essa lição só nos resta aprender. E é a estação da primavera que nos representa como a esperança, né? Florir novamente, com a boa nova que chega dos campos. Então Jesus traz a boa nova para que no nosso coração possa sempre, com esperança, tornar a florir. Porque tem momentos que nós passamos mesmo de estio, né? Momentos de dor, momentos de tempestade, momentos de friagem, do inverno da alma, das angústias. Mas depois tudo passa, tudo sempre passa. Depois o que nos vem? A primavera. Lembrando que a vida prossegue, que o sol vai voltar, que a vida vai se perpetuar, como sempre se perpetuou, linda, cheirosa, nos convidando a quê? A correr pelos campos. Então, se nós falássemos do suicídio, sem falarmos na doutrina espírita, falaríamos de número, falaríamos de estatística, mas a doutrina espírita traz o tema de maneira a não somente esclarecer, mas principalmente para consolar. A doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora, porque esclarecer, nós já somos bem esclarecidos, não é mesmo? A maioria de nós somos criaturas já bem esclarecidas. Mas existem momentos que nós precisamos mesmo é do consolo. E o consolo é o Cristo, é Jesus que nos dá, que nos oferece. Nós não somos consolo para ninguém, sabemos bem disso, mas nós somos capazes de relembrar ao outro as palavras de Jesus, de demonstrar para o outro como aquele consolo das palavras do Cristo falaram fundo dentro da nossa alma. Então é quando nós buscamos pela doutrina espírita conhecer e multiplicar esse conhecimento quando falamos. Falar com o coração. Porque sabemos daquele remédio que tomamos e tão bem nos fez. E por isso temos o desejo sempre positivo de passar para o outro aquela receita que funcionou com a gente. Não é assim que a gente faz? Olha, eu usei isso aqui, isso aqui foi um bálsamo na minha alma naquele momento, né, de tanta angústia. Então, Kardec sempre se preocupou muito com esse tema do suicídio, né? Kardec se preocupa e vai abordar magistralmente, em toda a sua obra, ele de alguma maneira ele vai tocar sobre o suicídio. Mas nós escolhemos só alguns pontos para nós demonstrarmos aqui como que tanto as notas de Kardec, como o que ele buscou junto com o plano espiritual, foi tão preciso e atual,
se nós, né, aprendermos a buscar a lição e a compreender a lição não só com a mente, mas também com o coração. Às vezes a gente fala assim, eu leio isso aqui, eu rezo, mas isso não me diz nada. A gente tem que pensar assim, eu estou buscando a lição com o coração? Porque quando a gente busca a lição com o coração, a lição nos responde com amor. Então ele tem que saber buscar a lição. De quem está buscando aquela lição ali? Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14 a 17, que ele vai falar, o tema é sobre o suicídio e a loucura, alguns pedacinhos eu trouxe. Então ele fala aqui, olha, a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Realmente, se você entende da vida futura e que a vida continue, e que essa vida agora, por maior que esteja sendo a sua dificuldade, não é a única, você olha mais na frente. Nós temos que aprender a olhar à frente e acima sempre. Isso aqui é apenas um dia de uma eternidade. É apenas um momento que vai passar. Então, se a gente começar a olhar lá para frente, olha, eu estou tendo esse trabalho, eu estou tendo essa dificuldade, mas eu estou vendo lá na frente, igual um trabalhador, né, que guarda lá os seus recursos para o objetivo no final do mês, ele tem o quê? Uma esperança a guiá-lo, a fazer com que ele enfrente as marolas que vão aparecendo, porque ele está olhando para frente, ele sabe que vai aparecer marola, sabe que vai aparecer ondas grandes. É do caminho. Depois ele fala que a incredulidade e a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores estimulantes do suicídio, porque elas vão produzir a covardia moral, que com o espiritismo a vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. Então nós percebemos o que é essa covardia moral. Nós precisamos ter o quê? Coragem moral. Coragem. Aprender a resistir, a enfrentar as situações, saber que não estamos sozinhos, sabermos buscar ajuda, a esperar a ajuda, que a gente quer buscar e quer receber imediatamente. Aprender a esperar com o quê? Com um pouco mais de calma. Entre o pedido e o deferimento do nosso pedido numa oração, existe um tempo. Um tempo para aquilo ali ocorrer. E a gente tem que aprender a ouvir a resposta de Deus. Através do próprio plano espiritual, através de uma inspiração, a uma página, a um amigo que vem nos dizer alguma coisa. São as respostas que a vida está buscando. Então Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então as situações de ajuda estão ocorrendo. Mas será que eu estou sabendo ver e ler e interpretar a vida ao meu redor? Ou eu estou esperando uma coisa miraculosa no sentido de sobrenatural? Então a gente começa a entender o que ele está buscando. O espírita tem tantos motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais resignado ele tiver sido. Bem-aventurados os aflitos. E a certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que ele espera. Ele se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível. Que todos os suicidas, né, contam é sobre o desapontamento. Tudo aquilo que ele busca abreviar é justamente o contrário, né, que ele vai encontrar. Então, tem uma série, né, principalmente a decepção, é uma decepção muito grande, há um sentimento de perda de tempo. No Livro dos Espíritos, como a companheira leu, então ele fala, né, Kardec pergunta ao plano espiritual, da onde nasce esse desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera das pessoas? Um desgosto, né, pela vida, que a pessoa fala sem motivos plausíveis. O que é isso? Que a pessoa fala assim, poxa, eu não estou com uma doença, eu não estou passando fome, eu não estou com um problema atualmente lá em casa muito sério, mas eu estou tão desgostoso da vida. E hoje em dia está acontecendo muito isso, né? Esse desgosto pela vida, essa desesperança, essa falta de sonhos, essa falta de semear para que a primavera nasça.
Nós vamos começar a compreender também que são fases que o momento nos convida a termos mais resistência, a enfrentarmos as lutas e lembrarmos que nós não temos direito de abandonarmos o companheiro sozinho nessa luta, não. A gente tem que estar junto. A gente vai lembrar mais uma vez lá de Paulo de Tarso, né? Paulo ia para lá, apanhava, pô, voltava de novo. A gente tem que aprender a ser cascudo. Eu tinha cascudo, gente. A gente aqui, como o Motinho falava, que não tem frouxa, não. A gente aqui aprendeu leva uma chapa, tá lá de novo, a cabecinha de novo, vamos lá mais uma vez, dessa vez vai ser melhor. O que a vida quer da gente é coragem. Já está lá a canção dos Tamoios do Gonçalves Dias, né? O que a vida quer da gente? Coragem. Coragem moral para resistir. Saber que tudo passa. Que ontem foi pior, hoje já está melhor. E assim vai levando, a gente chama caturrando, né? Vamos empurrando isso aí, ó. Não é hora de fazer inventário, não, é hora de passar. Vamos passar. E passar para o jovem é alegria. Porque está se passando tanta tristeza para os jovens, não é tanta desesperança, que os camaradas tadinhos, já estão querendo puxar o sinal do ônibus para ir embora. Mas não pode ir embora, não, porque quem vai levar isso? A gente está na hora de ir embora. O jovem tem que assumir isso aqui. Então a gente começa a falar, lembrar que a gente tem que levar para o jovem e falar assim, no meu tempo também aconteciam essas coisas. Vamos ver o que a gente pode fazer de bom, vamos animar isso. Parece que está todo mundo vivendo, está difícil, tá, mas se ficar triste vai ficar mais difícil ainda, vai ter 2 problemas, ó. A gente tem que ser alegre nesse momento. Deus quer que a gente viva, mas viver assim, amuado, e viver todo mundo pelo canto, entristecido, não, tem que viver com alegria, tem que rir, vamos rir. Eu rio muito de mim, às vezes eu olho para ver, mas que excesso, parece uma novela mexicana, o que você está fazendo aí? Às vezes a gente faz umas coisas, né? A gente faz uns scripts, eu adoro fazer uma novela mexicana na minha vida, eu mesmo falo para mim, basta, chega, daqui a pouco eu vou descobrir que fulano é filho de ciclano, que é pai de não sei quem. Às vezes a gente tem que dar um basta na gente, a gente tem uma cabeça muito criativa, volta mais à terra aqui. Então a gente vai vendo que a vida é isso aí, a gente vai aprendendo a rir da gente, da nossa dificuldade, das nossas caras de exagero que a gente faz, e peninha da gente, hoje eu estou meio tristezinha mesmo, vou ficar aqui um pouquinho, mas agora está na hora de levantar, vamos limpar isso aí, vamos embora, porque a vida quer coragem, vamos embora, porque a gente tem que animar o outro, a gente tem que sorrir mais, a gente tem que falar mais de Deus, então Deus quer que viva assim, mas viva com alegria. Outro dia eu estava contando, o companheiro falou assim, uma amiga me recordou até que eu falei isso há um tempo atrás, já tinha até esquecido, mas tem dia que a gente está tão alegre, né? Tem dia que a gente está tão alegre, parece que tem um montão de borboletinha no coração, não tem? A gente fica, a gente sabe aquela alegria, uma alegria tão grande na alma, aquela alegria verdadeira, a gente não está viajando para lugar nenhum, não está comendo nenhuma sobremesa naquele dia de chocolate, e está aquela alegria danada. O que é aquilo ali, gente? Aquilo é um estado de espírito tão bom, que eu falei que Deus tem misericórdia de mim, que eu desencarno num dia assim. Cheio de borboletinha no meu coração para ver se eu dou menos trabalho, vou mais levezinha. Porque é tão bom ficar com aquele sentimento, né? E não encontrar o motivo também. Da mesma forma que não se encontra o motivo está dentro da gente. É quando a gente começa a plantar coisas na gente que florem, que vão florescer. E que vai vir alegria. A gente tem que encanta seus males e espanta. A gente tem que buscar alegria. As alegrias, às vezes eu imagino a alegria como aquelas aves, né? De arribação lindas chegando no mar. Trazendo aquele cheiro do mar, aquelas aves, aquela brincadeira. Alegria é uma emoção para mim. Eu vejo muito aquela maneira, aquela alegria daquelas aves. Eu me lembro de criança na praia, correndo para lá, correndo para lá. Esses pensamentos me trazem alegria. Determinados cheiros me trazem alegria. Então eu busco tudo que me traz alegria. Filmes que me trazem alegria. Pessoas que me motivem a ser alegres. Não entristecido. Tem hora para conversar assunto sério, mas não de deprimidos. Quem planta espinha acaba espetado. Vamos falar de alegria, a gente fala para o outro. Até que eu não estou respeitando todo mundo. Mas tá bom, já contou. Então agora, vamos ver o lado disso bom. Eu posso mostrar meu lado bom? Já que eu vou encontrar um lado engraçado disso aí. Que nós somos engraçados, né? Nós temos características, nós somos criaturas que de pertinho a gente pensa assim, olha só o exagero aqui, né? Então a gente começa a buscar aquele tom um pouco mais leve naquela situação. Kardec tocou também sobre o livro Céu e Inferno,
onde ele conversa, né, uma série de entrevistas com os suicidas. E eles demonstram o sofrimento ali? Demonstram. Um grande sofrimento. Cada um por um motivo diferente, proporcional ao tipo de suicídio, ao tipo de situação, mas com uma característica em comum. O desapontamento. Todos falam a mesma coisa, um desapontamento. E a gente confirma isso, essa situação, na mesa, né, na mesa de socorro espiritual, na mesa de obsessão, no socorro espiritual, quando se conversa com os espíritos que já tenham cometido suicídio, nas mensagens que a gente lê. O que a gente repara nesses espíritos? A tristeza mesmo, é um sentimento diferente de tempo perdido. É igual quando a gente está naquele dia de prova, né, no colégio, que a gente fala assim, cansei, pega a nossa mochila, june aqueles livros todos para bem longe, né, como se fosse possível, sai do colégio, dá um pulo em cima do muro e cai, e foge do colégio, aquele dia. Depois chega em casa, não tem jeito mesmo. Vai ter trabalho, vai ter que limpar aqueles curativos, pulou, se machucou, vai ter que juntar aqueles livros tudo novamente, a mochila está rasgada, vai ter que repular o muro, vai ter que voltar para o colégio, e vai ter que sentar ali e fazer a sua prova. Perdeu tempo, essa sensação está doendo, vai ter que refazer agora doendo. A gente não faz umas bobagens dessas na vida? A gente faz assim, né? A gente fala assim, por que eu fui fazer isso? Vai ter 2 trabalhos. Agora limpa tudo que você sujou, né? Às vezes tem umas crises, suja aquilo tudo, agora limpa e começa tudo de novo. Então é o que eles passam para todos nós, é essa sensação de tempo perdido, que não levou a nada. Só teve que recomeçar com um pouco mais de dor, mas vão recomeçar. Um pedaço que pararam. E encontramos em inúmera literatura da doutrina espírita vários casos, mas lembramos hoje do Memórias do Suicida, né? Uma obra magistral, escrita pela querida Ivone Pereira, que foi uma psicografia, passada no Vale dos Suicídios, na colônia Maria de Nazaré, que é um hospital que recolhe esses espíritos. Então, todo esse livro é um livro com conteúdo muito profundo, muito bom, muito bom. Ali eu entendo que está toda a síntese da doutrina espírita, tudo se encontra ali, se a gente lê aquele livro. É um livro que eu termino de ler, eu retorno, eu vou, eu volto, porque é um livro que me fala fundo, porque é muito bonito, ele é bem escrito, em todos os sentidos, né? Então, é a história de Camilo Botelho, que vai narrar a sua vida depois que passou a ser recolhido como um gesto suicida, né? Dele e dos seus companheiros naquela situação. Então, são 4 companheiros, tem lá o Mário Sobral, tem o Jerônimo, tem o Belarmino Queiroz, tem o João de Azevedo e o próprio Camilo. Cada um viveu uma situação. Né? O Mário Sobral lá não aguentou, não suportou uma questão de amor, de paixão, a amante dele o traiu, ele não suportou, porque ele, apesar de ter abandonado a esposa e os filhos, mesmo assim, a amante tinha abandonado, ele não aguentou aquela paixão mal resolvida. Ele foi e cometeu o ato. Já o Jerônimo não suportou uma ruína comercial, um problema financeiro. Olhar para os amigos e dizer que perdeu tudo, ele era um homem muito rico, também não sucumbiu. O Belarmino foi uma doença, era tuberculose, ele era materialista, ele era discípulo de Augusto Conte, a mãe dele também. Na hora que ele ficou tuberculoso, ele pensou, ele é materialista, se só tem uma vida só, por que eu vou passar por essa doença? Por essa dor toda? Vou abreviar essa vida aqui. E suicidou. Ele foi até de todos os outros, ele não foi o mais coerente, porque os outros todos eram religiosos. Mas é o religioso sem a fé. Né? O João, ele foi um vício. Ele se perdeu tudo no jogo. Perdeu inclusive a própria vida. E o Camilo, né, o protagonista da história, ele perdeu a visão. Perdeu a visão, perdeu os meios de subsistência, o orgulho
Ele mesmo diz, foi o que alavancou o suicídio dele. O orgulho e o desânimo. Isso não é atual? Qual dessas histórias não é atual? Problema com amor? Problema financeiro? Problema com orgulho? Problema com vício? Onde é que os problemas são novos? Essa história é contada, né? Foi passada lá, a história deles é 1800 e pouco. Desde que o mundo é mundo, ele passa por esses problemas. Passando por problemas. Agora, cada momento que o espírito vivencia um problema, em cada reencarnação, ele vai passando de uma forma diferente. Ele vai se tornando mais resistente. Ele vai passando pelos sofrimentos com uma outra visão. Né? No livro próprio, o Dr. Herman fala que ele falando sobre Leon Denis, que Leon Denis que fala sobre a lei circular, sobre a questão dos sofrimentos. Então tem momento que a gente sofre porque lei de causa e efeito, que a gente fez o outro sofrer, depois a gente sofre com aqueles que a gente ensinou a fazer sofrer, a gente sofre junto com eles, dentro da nossa casa. Depois a gente sofre por aqueles que estão fazendo os outros sofrer. Então esse sofrimento cada vez é um tipo de sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento pessoal, sofrimento por empatia, sofrimento já por sede de justiça. São sofrimentos. São formas de sofrer diferentes. E o que esses 5 personagens têm em comum? Né? Do João de Azevedo, Jerônimo de Araújo, Belarmino de Queiroz, Mário Sobral e o Camilo Cândido Botelho. Falta de fé. É a falta de fé. Mesmo com a religião, com o rótulo religioso que cada um trazia, eles não tinham aquela fé como a couraça. Aquela confiança no Pai. O respeito às leis do Pai. Porque como eu falo como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu confio em Deus, se eu não respeito a obra, se eu não respeito a lei? Como? Eu amo a Deus, eu tenho que respeitar-lhe a obra? E não aborrecer-lhe a obra, contrariando-lhe, infringindo? Eu amo a minha mãe, eu respeito as ordens da casa dela, eu não vou infringir? Não é assim que a gente, quando ama o outro, a gente respeita. A gente acredita naquilo que o outro que nos passa. E o espírito Camilo, que ela fala, o espírito Camilo Cândido Botelho, é, na verdade, o pseudônimo de um talentoso artista português, um romancista, que nasceu em 1825, desencarna por um suicídio em 1890, e o nome dele é Camilo Castelo Branco. Bem, Camilo Castelo Branco viveu nessa época, e a gente, quando ela tira ele de personagem, e a gente traz ele para um homem, ele para de ser uma ficção, e descobre que ele é um homem com as mesmas situações, com as mesmas dificuldades que a gente viveu ou vai viver de novo. Então ele tem, já desde pequenininho, ele é órfão, muito cedo de mãe, primeiro, logo após, uns anos depois, ele é órfão do pai. Aí ele passa a ser criado lá por um outro parente, longe, uma vida difícil. Ele, por si só, também, ele era chegado, começou a fazer medicina em Portugal, em Lisboa, foi em Porto, desculpa. Depois ele era um homem de boemia, era aqueles rapazes assim, boêmios, e já tinha casado, novinho já tinha casado, já se separado, já tinha casado de novo. E depois largou a medicina. Quando largou a medicina, resolveu entrar no seminário. Geralmente são os extremos, assim, bastante boemia, que ser padre. Naquele ano que ele resolveu entrar no seminário, ele conheceu a Ana Plácido. Ana Plácido, a mulher que ele se apaixonou, ela era casada. Imagina naquela época, o escândalo que foi tititi. Ela era casada. Ela era casada com um comerciante muito rico, e eles tiveram um caso, O marido dela descobriu e denunciou por adultério. Naquela época, prisão. Os dois foram presos. Ela primeiro, porque ele fugiu. A mulher geralmente é mais corajosa, Depois ele voltou e se entregou na mesma cadeia que eles ficaram no Porto. Então, imagina naquela época, você ser preso por adultério. Olha a coragem dessa mulher. Aí depois,
Mas ele era conhecidíssimo como ele foi o primeiro escritor a viver de literatura. Ele foi o primeiro escritor português a viver de literatura. A novela dele, Amor de Perdição, que na realidade ele não escrevia de memória, ele falava, aliás, eu não escrevo de imaginação, eu escrevo de memória. Ele contava a história lá de um tio dele, tinha inúmeras histórias. Então, Amor de Perdição é uma novelona mesmo, é português, não parece mexicano. É aquela novela que acontece de tudo. Então foi um sucesso da época, ele era visitado pelo rei. O próprio nosso Dom Pedro II foi visitá-lo depois que saiu da cadeia. Nós temos uma noção de que esse homem teve de literatura em Portugal, naquela época. Só que tudo era muito caro para se viver. Né? Para eles era somente o artista, não é o que nós temos hoje em dia aí, né? Viver, o cara já fica mesmo rico porque ele morre, né? Somente na área de qualquer tipo de arte. Então, foi com muita dificuldade. Logo, um ano depois, ele foi absolvido. Inclusive, o juiz já era pai de Eça de Queiroz, né? A gente vai vendo como é que eles são contemporâneos aquilo naquela época. E quando eles tiveram, a Ana Plácido tinha com o primeiro marido um filho, que supõe, as pessoas achavam que era de Camilo. Era filho adulterino dele, mas que o pai assumiu lá e teve lá o primeiro filho com o primeiro marido. Ele nem ligou mesmo para a paternidade. Depois com Camilo, quando ela foi morar com Camilo, eles tiveram 2 filhos, o Jorge e o Nuno. E tiveram problemas com o filho também. O Jorge tinha um problema mental, era declaradamente louco. Né? Ele tinha um problema seríssimo. O Camilo era muito apegado, inclusive, a esse menino. E ele tinha, quando ele estava bem, ele era muito lúcido, ele fazia uns desenhos maravilhosos, mas ele vivia a maior parte do tempo dele dentro do próprio mundo, né, particular. E o primeiro filho da Ana Plácido morre com o primeiro marido, morre muito novo também, com 19 anos, uma febre, parece que foi meningite. E como o marido dela já tinha morrido, o filho daquele casamento herdou e ela passa a administrar os bens. Olha que interessante. E eles vão morar na casa que pertencia ao marido. Então, para Camilo, que era orgulhoso, isso foi a pior coisa, né? Ele precisou viver na casa do homem que mandou prendê-lo. Com um filho doente e com dívidas. Eles começaram a ter uma série de... Vocês imaginem a sociedade, naquela época, como é que devia tratá-los? Aquela família. Uma mulher que já tinha sido presa. Uma mulher que tinha traído o marido. Em casa tinha um filho com doença mental. Vocês acham que era fácil? Naquela época? Não, né? Nem um pouco, né? Se hoje não é, afrontar todas essas dificuldades sociais. Então, o outro filho era que chamam de estranho, né? Ele era um pródigo, era um esbanjador, não trabalhava, mesmo assim conseguiu ainda casar bem, com uma moça, inclusive, muito bonita. Então, Camilo foi se desgostando de uma certa maneira, apesar de ser muito apaixonado pela Ana Plácido, ter muita preocupação com esse filho que tinha um problema mental. Ele tinha muita preocupação com esse filho, tanto é que ele aceitou um título até para receber um recurso lá, né, porque ele não tinha aposentadoria também não, ele também já estava velho, ele tinha sífilis. Aí começou a desenvolver uma série de outras doenças e foi perdendo a vista. E foi produzindo menos literatura e menos dinheiro entrando em casa. Então a gente começa a reparar que é atual. E ele precisava escrever. Só que ele começou a ficar incapacitado, até que ele descobriu, né, que a visão dele não retornaria mais, que foi definitiva, a cegueira dele seria definitiva, e ele ali não suportou, chega em casa e, sem a permissão, né, de Deus, ele encurta a própria vida na residência, justamente, que hoje funciona o Museu Camilo Castelo Branco, que é em Sede, na Vila Nova de Famalicão, em Braga, em Portugal. É uma casa amarela que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer. E mantém-se a estrutura muito... hoje, né, procuram manter muito como era a época de Camilo, porque essa casa foi reconstruída porque ela sofreu
um incêndio, mas os móveis estavam resguardados em outros lugares. Então, hoje, esse museu, principalmente na vida cultural dos alunos, né, do segundo grau em Portugal, ele é muito visitado, porque é o livro obrigatório, né, de se ler, Amor de Perdição. Então, o Camilo é muito comentado. Então, a gente entra na casa dele, aquela casa amarela, e aquele local distante, até hoje, né, tudo muito distante, as outras casas, a igreja que ele frequentava. Então, você vê a cama, as questões da dificuldade de cegueira. Ele teve que vender parte da sua biblioteca para sobreviver. Quer dizer, parte justamente da coisa que ele mais amava. Então, a biblioteca dele é coisa lindíssima, hoje foi recuperada. Então, a gente começa a olhar o outro não mais com o olhar de alguém que mora na casa do vizinho, alguém que é de um livro. Não. Alguém que você foi na casa e que existiu e que existe. Não é mesmo? A gente começa a reparar o outro como alguém que existe. E se colocar ali e pensar assim: eu não tenho direito de julgar o ato de ninguém. E muitas vezes a gente tem que pensar quantas vezes ele resistiu, não foi mesmo? Quantas vezes essas criaturas que vivem essas angústias resistiram? Quantas vezes elas conseguiram dominar esse impulso? Quantas vezes nós dentro da gente trazemos umas angústias, umas dores, né? Que a gente fala assim: vamos embora, vamos levantar o ânimo, não pode cair nessa depressão não. Porque a gente sabe que é um dos motivos, é um dos caminhos que se a gente não se permitir, aliás, se adoecer, a gente não sabe como é que vão ficar nossas forças, vão ficar enfraquecidas. A gente não pode se permitir adoecer esse ponto. A gente tem que buscar motivos para sonhar, a gente tem que buscar coisas para realizar, a gente tem que ter sonhos. A hora que a gente para de sonhar, de inventar moda, de criar uma coisa, de se apaixonar pelo outro, pela vida, de fazer uma coisa diferente. Gente, a gente tem que se apegar à vida. Às vezes é um gatinho, é um cachorrinho, é alguém, é um trabalho, é uma nova forma de você ver a sua vida. Então, Jesus, né? Esse livro nos traz também a informação que Jesus entregou ao coração maternal de Maria de Nazaré os suicidas. Ao coração de sua mãe. Só um coração maternal mesmo para reerguer esses espíritos, não é? Aquele coração de Maria de Nazaré. Para novamente ajudar a todos esses espíritos. Esses espíritos são colocados nesse hospital para serem tratados. Aí a gente pensa assim: ué, mas o suicida não vai sofrer a vida inteira? Não, claro que não. Ele não está fadado, ele vai sofrer a consequência do seu ato, porque existe uma lei de causa e efeito, e, consequentemente, de acordo com o ato, nós passamos a consequência. E o sofrimento não foi Deus que nos causou, que nem nos machuca, é um sofrimento buscado por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Então, é como se disséssemos assim: olha, não tem como eu sair dessa situação que eu mesmo criei. Mas junto com esse sofrimento, junto com a lei de causa e efeito, sempre falamos colocar o sinalzinho de mais o quê? Mais a misericórdia divina, mais o amor de Deus. Não é só a lei de causa e efeito, o amor de Deus. Então, a mesma lei que um dia se desrespeitou, por não se conhecer a Deus, por não termos aprendido a amar o Deus como um Pai bom e misericordioso, por um dia não termos confiado nessa bondade divina, e chegamos a desrespeitar a sua lei ao ponto de cometermos essa infração, que é a infração do suicídio, essa mesma lei oferece, porque é da lei, uma nova oportunidade para que se recomece. Novamente. Com o quê? Com mais ânimo. Então o espírito se prepara nesse hospital, que ele conta, o livro é sobre isso, ele se prepara um tempo adequado para novamente recomeçar. Então o que a gente deseja do fundo do nosso coração, né, a esses espíritos? Que eles lembrem sempre que o amor divino, que o amor de Deus é infinito.
que se eles algum dia desistiram de Deus, não adianta, porque Deus não desiste da gente, nunca. Deus nos ama, e ama igualmente ao quem cometeu suicídio e quem não cometeu suicídio da mesma maneira. Que o amor de Deus não separa os seus filhos, não faz acepção. Entende que é um filho que está adoecido, que precisa da sua atenção e do seu amor. E nós entendemos que é o nosso irmão que precisa dos nossos melhores votos, não do nosso julgamento. Não do nosso julgamento. Que a gente possa fazer votos dizendo para eles que tenham coragem, tenham confiança, busquem Maria de Nazaré em suas preces, busquem Jesus, busquem seus protetores espirituais, pedindo o quê? Força, fortalecimento na sua fé. Porque nesse momento precisamos fortalecer a nossa fé, que é uma couraça que nos protege de todas as tempestades. Que um novo sol vai raiar, trazendo um novo dia para todos nós e para eles também. E que nesse momento, todos os espíritos que tenham vivenciado essa situação, possam realmente sentir dentro dos seus corações, brotando flores de um lindo amanhecer, com perfume convidando, vamos vir para a vida, confie no apoio que nós todos juntos iremos oferecer junto com Deus. Que é isso que Deus espera de nós. Uma rede, um laço de afetividade para que o outro suporte a vida. E o que nos cabe é transformar a vida do nosso irmão para que ela seja mais leve e mais alegre. E que tenhamos no fundo dos nossos corações o desejo sincero que eles sintam esse amor e o envolvimento de todos nós convidando para a vida, porque vale a pena. Lembramos, para terminar, de Leon Denis, quando nos diz que os motivos do suicídio, qualquer que seja o motivo, são de ordem humana, mas os motivos da vida são de ordem divina. Que nunca esqueçamos disso. Os motivos de viver é divino. Que Jesus, assim, a todos nos abençoe, abençoe as nossas famílias, que fortaleça a nossa fé, para que possamos enfrentar cada uma dessas tempestades que passamos de maneira confiante, com a certeza que nunca estivemos, nem estaremos sozinhos. Caminham junto a nós, amigos espirituais, e o amor de Deus sustentando a cada um das nossas vidas. Graças a Deus, muita paz.